Então, pessoal, hoje a gente vai ter um assunto novo sobre microbiologia. A gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre fisiologia e o crescimento bacteriano, certo? Nossa aula de hoje a gente vai ver o quê? As características gerais sobre o crescimento bacteriano e também fatores químicos e físicos que contribuem então para esse crescimento, certo? Então, se a gente tivesse a capacidade de observar uma pessoa de uma forma, então, uma visão microscópica, assim, a gente via a pessoa, só que a gente tinha uma visão muito aguçada, que conseguisse ver todos os micro-organismos que ali existem, a gente veria a pessoa dessa forma aqui. Porque a pessoa, ela contém, então, uma microbiota, como a gente viu aquele vídeo que eu mandei para vocês. Contém, então, essa microbiota. Essa microbiota, ela é composta por diferentes micro-organismos, principalmente bactérias, no caso, bactérias e fungos, que vivem na nossa pele, por exemplo. A gente tem bactérias que vivem na nossa pele. Para vocês terem ideia, tem bactérias que são diferentes em cada região da pele por questões de pH, questão de tanto de sudorese, como também das glândulas sebáceas. Na nossa boca, a gente tem uma microbiota. Na nossa garganta, outra microbiota. Cada região, a gente tem uma microbiota diferente. Boa tarde, Maísa. E essa microbiota é particular de cada local. Por quê? Porque são as condições que ali existem que permitem com que esse micro-organismo consiga ficar instalado ali. E uma coisa interessante é o quê? Que quando a gente está aqui no local, por exemplo, a gente tem, nesse exemplo aqui, ocorreu uma limpeza de pele, né? Utilizou lá um produto para fazer essa limpeza. Quando ocorre então essa limpeza de pele, eu vou fazer o quê? Eu vou realmente limpar, vou diminuir a quantidade de micro-organismos. O que vai acontecer? Vai ficar um espaço vazio. O que vai acontecer depois? Esse espaço vazio gradualmente vai sendo ocupado por novas bactérias, vão colonizar esse local, por isso que é sempre constante. Por isso que a quantidade de bactérias que surge é igual à quantidade de bactérias que morrem ou são retiradas. Essas bactérias, elas então, como eu já falei, esse meio, esse local tem condições ideais que permitam com que haja esse crescimento delas. Sejam, então, tanto fatores físicos como também fatores químicos, que permitem, então, com que elas cresçam. E para vocês entenderem, pessoal, a gente tem bactérias que elas são sempre elas serão, na grande maioria das vezes, não patogênicas, ou seja, não terão capacidade de causar doença na gente. Só irão causar doença quando elas conseguem chegar em outro local, como por exemplo, fazendo, por exemplo, processo de depilação com gilete, né? Por exemplo, aqui tirando aqui minha barba e me cortei. Na minha pele eu tenho bactérias na parte da epiderme. Quando ocorre esse corte, vai ter uma lesão, e dessa lesão, as bactérias que estão na minha pele conseguem, então, adentrar nesse corte e ali colonizar. O que vai acontecer? Esse corte vai ser suprido por sangue, né, que vai ter aquela lesão da pele, e esse sangue tem uma grande quantidade de nutrientes. O que vai acontecer? Essas bactérias que antes na minha pele demorariam muito tempo para causar uma infecção, suponhamos, ela ali vai ter uma grande quantidade de nutrientes. O que vai acontecer? Ela vai, então, inicialmente infeccionar. Essa infecção seria o quê? Elas irão crescer naquele local, pegando os nutrientes, e depois irão causar uma doença, como, por exemplo, uma foliculite. O que seria essa foliculite? A inflamação do folículo piloso. A gente tem, então, aquele pelo, e naquele pelo tem aquele puizinho lá na parte da base do pelo. Ali é um exemplo de foliculite, que é a inflamação do folículo piloso. Isso decorrência, principalmente das bactérias que saíram de um nicho, né, de um local, e foram para outros. Aí nesse outro ela vai poder causar então infecção. Já existem outras bactérias que elas sempre serão patogênicas, ou seja, se você ter contato com ela, ela vai causar um processo de doença. Como, por exemplo, o Clostridium botulinum. O Clostridium botulinum é uma bactéria que se encontra no solo, a pessoa pode entrar em contato com ela, como por exemplo, manipulando esse solo contaminado e pode desenvolver o botulismo. Ou ingerindo alimentos que contêm essa bactéria, por exemplo. Tudo bem? Dando continuidade, a gente vai ver uma coisa interessante para as bactérias, que então é o metabolismo. O metabolismo, pessoal, de qualquer ser vivo, ele é a soma de todas as reações químicas que ocorrem dentro do ser vivo. O metabolismo ele é dividido em duas partes, catabolismo e anabolismo. E qual é a diferença entre eles?
Então, assim, catabolismo seria uma coisa então, de catástrofe, de quebra. Então, o catabolismo, ele vai quebrar vamos supor, uma estrutura maior em menores, para poder essas menores serem, então, utilizadas. Como, por exemplo, um catabolismo que a gente faz. A gente consome alimento, né? Aquele arrozinho, aquele feijão, aquela carninha, macarrão. Fez, então, a gente se alimentou. Quando esses alimentos chegam no nosso estômago, ele vai passar por um processo de digestão, que é o quê? Eu vou então pegar essas partículas maiores, quebrar elas em partes menores, para que meu organismo consiga então absorver aqueles nutrientes. Isso é então catabolismo. E quando ocorre então esse catabolismo, pessoal, ocorre a liberação de energia. Essa liberação de energia, ela posteriormente será utilizada para poder ser utilizado na outra etapa, que é no caso na parte de anabolismo. O anabolismo, você entende que o A seja assim, a parte inicial, né, do alfabeto. Então, do anabolismo, o que vai acontecer? A gente vai então conseguir fazer estruturas maiores, mais complexas. Como, por exemplo, a gente vai pegar, não sei se você já viu na parte da bioquímica, aminoácidos, por exemplo. A gente vai pegar vários aminoácidos, então vai aglomerar esses aminoácidos e fazer, por exemplo, uma proteína. Essa proteína vai ser importante para a gente para outras funções, como, por exemplo, a proteína que permite que tenhamos uma determinada função biológica no nosso organismo. Isso também ele é refletido, então, para as bactérias. As bactérias, elas também terão esses processos, tanto de catabolismo como anabolismo. E o que seria isso para as bactérias? A bactéria, ela se encontra em um meio, por exemplo, na nossa pele. Ela vai, então, pegar os nutrientes que ali estão e vai, então, levar esses nutrientes para o seu interior. Dentro do seu interior, ela vai, então, conseguir utilizar esses nutrientes vai fazer o catabolismo dele e vai utilizar esses nutrientes para o seu anabolismo. O que seria isso? Seria então para fazer aquelas proteínas da membrana, fazer aquele peptidoglicano das gram-positivas, por exemplo, ou fazendo proteínas que possam ficar também naquela membrana da célula. Ou naquelas bactérias que possuem, por exemplo, flagelos. Fazer a proteína que é responsável por fazer o flagelo. São exemplos, então, desse anabolismo então, para as bactérias. Aqui, pessoal, a gente tem um exemplo sobre crescimento bacteriano. Esse crescimento bacteriano é bem interessante. Por quê? As bactérias, elas se reproduzem, então, por fissão binária ou divisão binária. Seria isso? Uma bactéria, ela vai dar origem depois a duas, essas duas darão origem a quatro, essas quatro darão origem a oito, por exemplo, e assim sucessivamente. Isso é um tipo de divisão binária, é um crescimento exponencial. Essas bactérias, por exemplo, é porque não dá para ver aqui na imagem, seria um GIFzinho. Esse GIF, né, aqui apontado, vocês viram então uma única bactéria, ela se dividiria em duas, depois em quatro, depois todo esse quadro aqui estaria completo, que é então um exemplo então de divisão binária. Essas bactérias, elas dependem muito do tipo de bactéria que tem aquele crescimento. Algumas bactérias crescem em cerca de minutos, outras cerca de horas e outras cerca de meses, para aumentar esse tamanho. Essas bactérias, pessoal, como por exemplo a mais estudada, que é a Escherichia coli, ela tem um tempo de geração, né? Geração que é o quê? É o tempo a qual ela demora então para se dividir. Se dividir, ela vai então aumentar em número. O que vai acontecer? Ela tem esse tempo de geração de 30 minutos. Então, em 30 minutos, suponhamos que eu coloquei em um meio de cultura uma única célula bacteriana. Eu espero que daqui mais 30 minutos eu tenha duas. Quando for mais daqui 30 minutos, vou esperar que tenha o quê? Quatro. E assim sucessivamente. Estime-se então que em cerca de 24 horas eu já terei milhões de bactérias em decorrente de apenas um único indivíduo. E como que esse crescimento pode ocorrer? Esse crescimento ele tem essas fases aqui, que a fase são divididas em quatro fases, que é a fase lag, fase log, fase estacionária e fase de morte. E qual é a diferença entre elas? Então, a gente está aqui em um meio, né? A gente tem aqui esse infográfico, a qual a fase lag, perguntas? Vamos lá.
É muito interessante, gente. Já fiz um trabalho com o meio de cultura em 24 horas, já estava todo. Exatamente. É, as colônias que são feitas, as colônias que surgem nos meios de cultura, ela tem um crescimento em 24 horas. Em um único, por exemplo, uma amostra biológica, em 24 horas vocês verão que há uma grande quantidade de micro-organismos. E com isso a gente vai, a partir dessa cultura, a gente consegue então fazer determinados procedimentos que identifica quem é aquela bactéria que está causando aquela doença naquela pessoa. E com isso chegar no diagnóstico mais correto para o tratamento para qual aquela pessoa levou então aquela amostra biológica. Então, na fase, a gente tem então essas 4 fases, e qual é a característica de cada uma delas? A fase lag, ou fase de latência, é o quê? Vou tentar fazer aqui um círculo. Pronto. Aqui dizemos que seja um meio de cultura. Nesse meio de cultura, eu vou colocar os nutrientes, né? Vou botar aqui N, os nutrientes que são essenciais para o crescimento dessa bactéria. Vai estar os nutrientes aqui dentro. Então, eu vou colocar então a bactéria. Certo? Coloquei, por exemplo, 2. Essa fase lag, o que vai acontecer? Ela vai, então, assimilar, ou seja, ela vai, então, permitir a entrada desses nutrientes para dentro da célula bacteriana, vai, então, se preparar. O que ela vai acontecer? Ela vai, então, esse meio, eu tenho condições para que eu possa se multiplicar, para que eu possa aumentar em número, que eu possa me dividir. O que acontece? Ela, então, pegou esses nutrientes, ela começou então a, vamos dizer assim, ingerir esses nutrientes, né? A ingestão, ela vai assimilar esses nutrientes e a partir disso ela vai então passar para outra fase, que é a fase logaritmo ou fase log. O que acontece? A gente observa aqui, ó, que na fase A, aqui no gráfico, na fase A, vamos dizer que cada intervalo desse aqui seja 1 hora, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, nessa primeira hora, o que acontece? Ela vai estar assimilando os nutrientes. Opa, esse meio aqui tem nutrientes que eu possa utilizar para a minha multiplicação. Depois dessa 1 hora vai ocorrer então a fase log, que é a fase logarítmica. Observa aqui, ó. Isso aqui é a quantidade de células bacterianas que surgiram naquele meio de cultura. Certo? A gente observou um grande crescimento aqui de micro-organismos. Um aumento, então, de células. Então, aquela única célula vai se dividir em 2, depois em 4, depois em 8 e assim sucessivamente. Depois, a gente observa o quê? Que vai ter a fase estacionária. Essa fase estacionária aqui está representada em C. A gente observa uma forma de platô. O que isso significa? Esse platô significa que a quantidade de bactérias que surgem, as novas bactérias novas, serão iguais à quantidade de bactérias que estão morrendo. Aí você, por que então está morrendo essas bactérias? Porque qualquer ser vivo, quando ele assimila um nutriente, ele faz o que com aquilo que ele não conseguiu assimilar? Elimina, certo? Quando ele elimina, então, vamos dizer assim, esses rejeitos, causa modificação no meio, isso é um dos fatores, e também as bactérias que estão ali naquele meio, elas ficam fazendo com que aqueles nutrientes iniciais fiquem mais escassos, mais difíceis, em menor quantidade. Logo, não vai ter essa curva de crescimento elevado. Vai ter, então, essa estabilidade. Se essas bactérias não forem, novamente, colocadas em um meio com nutrientes, o que vai acontecer? A fase de morte, que é representada aqui em D. Por quê? O que vai acontecer essa fase em D? Porque os nutrientes estarão cada vez mais escassos, os rejeitos que as bactérias liberam no meio vai modificar profundamente a constituição do meio, que vai causar aquele meio também tóxico para elas, porque vai ter mudanças de pH, por exemplo, ou os compostos que ela libera também possam ser tóxicos para ela quando em grandes quantidades. Por isso que ocorrem essas fases, essas 4 fases, que é a fase lag, que é a fase de preparação, que ela vai absorver os nutrientes para poder crescimento, a fase log, que é a fase de crescimento exponencial, depois a estacionária, é a mesma quantidade de bactérias que surgem, a mesma
é igual à mesma quantidade de bactérias que morrem, e a fase de morte é a fase que ocorre a grande quantidade de mortes de bactérias ali presentes. Vamos ver aqui a pergunta. Dá vontade de olhar toda hora para ver como está lindo o ciclo. Então, pessoal, suponhamos, né, que você está aqui com o meio de cultura e chegou aqui na fase estacionária. O que a gente pode fazer para evitar com que ocorra a morte? A gente vai pegar, então, algumas bactérias, né, uma colônia, e vai colocar em um novo meio, certo? Um novo meio, novamente, com as mesmas condições iniciais aqui. E com isso, vai iniciar novamente aqui o ciclo. Se esse meio aqui, por exemplo, esse gráfico, ele é representação em meios de cultura, certo? Que é um ambiente fechado. Já se fosse no meio ambiente, onde a bactéria se encontra, o ideal seria o quê? O ideal não, o correto. Seria o quê? Que essa fase seria sempre aqui, né? Sempre crescendo, desde quando tivesse nutrientes e condições, tanto físicas como químicas, seria estar sempre em crescimento. E do mesmo jeito, seriam elas dentro do nosso organismo. Elas sempre estariam em crescimento devido aos nutrientes que ali se encontram, se permitirem, então, com que elas cresçam, certo? Isso aqui é uma representação que a gente vê em um meio de cultura fechado. Esse meio de cultura ele tem que ser analisado após 24 horas, de 12 a 24 horas após a inoculação. Porque depois desse tempo, os rejeitos que as bactérias liberam no meio e as condições físicas podem fazer com que as bactérias morram e a gente não tenha um isolado ideal para o que a gente está se propondo na parte da microbiologia clínica, que vocês vão ver no ano que vem. E quais são esses fatores que influenciam também para o crescimento? Como a gente já viu, existem fatores químicos. A gente viu fatores químicos e também existem os fatores físicos. Os fatores químicos, pessoal, eles são divididos nos nutrientes. Esses nutrientes podem ser macronutrientes, micronutrientes e fatores de crescimento. Então, os macronutrientes, o que seriam esses macronutrientes? São nutrientes que elas necessitam em grande quantidade. Ou seja, elas vão precisar em grande quantidade de carbono, fontes de carbono, de oxigênio, de hidrogênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Esses são os elementos básicos em grande quantidade que elas necessitam, as bactérias. Já os micronutrientes, como o nome já diz, micro, quer dizer que não é que eles são pequenos, quer dizer que elas precisam em baixas quantidades, como ferro, magnésio, manganês, cálcio, zinco, são exemplos de alguns micronutrientes. Professor, são todas as bactérias que vão precisar dessa sequência? Não, depende muito da bactéria. Tem bactéria que precisa de um micronutriente, por exemplo, de ferro, outras precisam de um micronutriente de potássio, porque se não tiver esse micronutriente, ela não vai conseguir se desenvolver. Por quê? Não sei se você já viu na citologia a estrutura do DNA, não é? Para ocorrer então, aquele processo inicial de replicação, depois de transcrição e tradução, são necessários alguns desses fatores aqui. Se não tiver, a bactéria não vai conseguir se multiplicar. Aí, com isso, é necessário que haja a introdução desses micronutrientes naquele meio de cultura. E também é necessário que existam fatores de crescimento. Por quê? Já tem bactérias que elas necessitam de alguns compostos essenciais para o seu metabolismo. Que isso vai fazer com que facilite, então, com que ocorra o seu crescimento naquele meio de cultura. Esses são alguns exemplos. Já os fatores físicos, eles compreendem o quê? Temperatura, pH, pressão osmótica e também a atmosfera de crescimento. No caso aqui, presença ou não do gás oxigênio. Tem bactérias, pessoal, que elas vão precisar de uma temperatura ideal de crescimento, como, por exemplo, algumas bactérias que crescem em clima locais mais frios, outras necessitam de um local um pouco mais quente para com que ocorra o seu crescimento. Bactérias que crescem em relação aqui ao pH. Bactérias que ela têm um crescimento melhor em pH ácido. Outras bactérias que crescem melhor em pH básico. E também pressão osmótica. Bactérias que precisam de uma grande quantidade de sal, do NaCl, ou baixa quantidade de sal. E também aquelas que necessitam crescer na presença do oxigênio ou na ausência desse gás, porque algumas vezes o gás pode ser, então, prejudicial
para a bactéria, pode acabar sendo, então, nocivo para ela. E com isso, pessoal, a gente finaliza esse primeiro... É quase isso, o processo de uma... quase as mesmas coisas. Como é um ser vivo, ela precisa de condições ideais para o crescimento. É por isso que os meios de cultura em laboratório, eles têm que propiciar um ambiente que seja similar ao habitat natural da bactéria ou de um fungo, por exemplo. Porque se não tiver essas condições, o micro-organismo pode acabar não crescendo. Quando ele não cresce, não é possível observar as colônias. E sem isso, a gente não vai conseguir chegar em um diagnóstico para aquele paciente. A gente vai parar então nesse slide. Tá? Agora a gente vai então para o intervalo. Quando no outro horário a gente inicia daqui. Falando então inicialmente aqui da temperatura e depois das demais fatores